tarefa ainda mais difícil de ensinar ou de classificar seria as orações reduzidas. Porque as orações desenvolvidas, elas têm as conjunções. E ainda que as conjunções elas não tenham uma análise, uma definição absoluta definida, elas são um direcionamento. Então, quando eu tenho uma conjunção como quando, a primeira análise seria uma oração temporal. É claro que as conjunções elas dependem do contexto, mas de qualquer forma, vocês vão de convir que seria um direcionamento. A oração reduzida não. Ela perdeu essa conjunção, ela não tem a conjunção. Se ela não tem a conjunção, ela não tem nem a diretriz. Então, algumas orações reduzidas, elas possibilitam a mais de uma interpretação. Essa primeira aqui, ela é tranquila. É importante iniciar imediatamente a adoção de medidas. Ora, é importante isso. Isso aí é uma oração substantiva. Agora, se eu te perguntasse, o que é importante? Iniciar imediatamente a adoção de medidas. Isso aí é o sujeito do é, não é? Por exemplo, a adoção é importante. Não é isso que eu estou querendo dizer? O início da adoção é importante. Eu vou dizer para vocês que isso é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso eu já sei. É um sujeito oracional reduzida de infinitivo. Veja que nessa aqui eu não tenho a conjunção integrante que, por isso ela é reduzida. De infinitivo porque o verbo está no infinitivo. Olha, toda oração substantiva, se ela for reduzida, vai ser de infinitivo. Vou dizer para vocês, poderia construir. É importante que se inicie imediatamente a adoção de medidas. Que se inicie imediatamente seria oração subjetiva. Quando eu tiro o que é a conjunção, ela vira reduzida. E reduzida, nesse caso, de infinitivo, já que o verbo iniciar está no infinitivo. Essa outra aqui, chegando cedo, irei ao clube. Vou dizer para vocês que chegando cedo é a condição para eu ir ao clube. Se eu chegar cedo, eu vou. Se eu não chegar, eu não vou. Oração subordinada adverbial condicional, porque ela é a condição para eu realizar a ação de ir. Reduzida de gerúndio, porque ela perdeu a conjunção e o verbo está no gerúndio. Pois é, tranquilo demais, não é? Sim, algumas frases dão confusão mesmo, mas aí você vai ter que ir pela análise da prova, você vai ter que ver pela construção semântica realizada dentro do texto. Um outro exemplo, prevista a discussão, parei de falar. Posso dizer para você que prevista a discussão é a causa de eu ter parado de falar. Primeiro eu prevejo a discussão, como consequência eu paro de falar. Vou dizer para você que ela é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Olha, ela é uma oração subordinada adverbial causal porque ela é a causa de eu ter parado de falar. Primeiro eu previ. Em decorrência disso, eu paro de falar. Reduzida de particípio porque ela não tem a conjunção. E aí, dentro dessa construção, o verbo está no particípio. Particípio tem terminação DO, mas tem terminação gotoso também. Vale lembrar que aqui não dá para ser condicional. Tem gente que deve estar pensando, uai, professora, se eu prever, eu paro. Melhor, se eu previr, para ser bem norma padrão, eu parei de falar. Tem lógica não, gente? Se eu previ, eu nem previ ainda, como é que eu já parei de falar? Para ser condição, o outro verbo tem que estar no futuro. Se eu previr a discussão, irei parar de falar ou vou parar de falar. Nessa estrutura, o que seria melhor aí seria a causa mesmo. A última que eu queria trabalhar com vocês, reduzida, um exemplo de adjetiva reduzida. Vi o menino chorando. Queridos, eu vi qualquer menino? Não, eu vi aquele que chorava. Veja aí que chorando especifica menino. Menino é um substantivo. Então, esse chorando funciona como um adjetivo. Falei certo? Menino é um substantivo. Então, chorando funciona como um adjetivo, porque ele especifica o substantivo. Vou dizer para vocês que essa é uma oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de gerúndio. Sabe por quê? Eu vi um menino o qual chorava. Fechou? Se eu tenho aí a presença de um pronome relativo na desenvolvida, é porque eu tenho uma oração adjetiva. Ela é restritiva porque não tem a vírgula. Ela é reduzida porque sumiu o pronome relativo. E de gerúndio, porque o verbo está no gerúndio. Veja que essa oração aí se liga a menino, oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula? Restritiva. Não tem a conjunção chamada de pronome relativo? Reduzida. O verbo está no gerúndio? Reduzida de gerúndio. Muito tranquilo, não é? Pois é, queridos, nós temos muita informação, é muita coisa mesmo, mas na hora da prova
é mais tranquilo. Eu vou estar lá com vocês e vocês vão ouvir a minha voz e não vão esquecer jamais. Português é tranquilidade e leitura. Cuidado para a prova não te perguntar uma coisa e você entender outra. Veja o que está sendo cobrado, tá certo? As orações reduzidas, elas são textuais, elas são semânticas e é só o contexto para determinar a análise mesmo.